Mas vamos mudar de assunto, Ludmila, vamos falar da questão dos bancos, né? Porque a Prefeitura de Patos de Minas alterou o horário de funcionamento dos bancos. A gente falou disso aqui na sexta-feira, falamos aí durante a semana também. Na sexta-feira chegamos a falar dessa situação aí, inclusive da Caixa Econômica Federal e de outros bancos, com o prazo, né? E essa mudança ela passa a ser obrigatória a partir do dia 30. Tem um material aí, vamos acompanhar. Desde o início da pandemia, em março, as agências bancárias em Patos de Minas passaram a realizar os atendimentos pela manhã até o meio-dia. O horário bancário de 8 às 12 horas foi implantado por meio do Decreto Municipal 4.808, com o objetivo de barrar a contaminação do coronavírus. Os estabelecimentos comerciais também tiveram horário de funcionamento restrito na época, mas, de lá para cá, muita coisa mudou e o horário foi novamente estendido para ambos os casos. Entretanto, as reclamações continuaram. As filas e aglomerações nas portas dos bancos renderam diversas reportagens à NTV. Eu cheguei aqui 6h30 da manhã, a fila já estava virando lá. Porque às vezes a gente chega lá, já passou da hora de ser atendido, né? Outra vez a gente vem de longe, chega aqui e não dá certo as coisas. Acontece, quando eu cheguei às 8, eu tive que pegar a rabeira lá atrás, ó, lá na ponta ali, ó. Agora é que eu tô chegando aqui na porta. Isso é um absurdo. Depois de tantas queixas, finalmente veio a alteração. Em nota, a Prefeitura de Patos de Minas informou que a partir dessa segunda-feira, as agências bancárias poderão funcionar de 10 às 15 horas, sendo nesse primeiro momento opcional para aquelas que já se sintam preparadas para a troca de horário. Já a partir do dia 30 de novembro, a mudança será obrigatória para todas as instituições financeiras. Pelas ruas, a decisão divide opiniões. Eu acho que não, acho que vai ficar igual. Por quê? Ou pior. Porque a parte da manhã é mais tranquilo, né? Porque de 10 da manhã até as 3 da tarde tem o horário de almoço de muitas pessoas, né? Eu acho que pode complicar. E também não vai adiantar muito. Seria melhor se fosse o dia todo, né? Não só um período. Então, pra mim, fica redundante. Dá na mesma. Capaz que resolve nada, né? Que sem enrolo, trem enrolar demais. Mas esse trem tinha que ter uma fila para cada coisa, né? Porque aí andava mais rápido e não tinha tumulto. Uai, eu acho que deve diminuir, né? Porque antigamente esse era quase o horário normal, né? Que funcionava de 11 às 4. Então acho que vai melhorar bastante as filas, porque está muito grande, está muito complicado para a gente, né? Que precisa dos bancos. Eu acho que vai. É lógico também que se aumentou o prazo, né? Vai diminuir a fila. Eu acho que não melhora não, esse povo aí, o poder deles é grande demais, então o brasileiro sempre é isso aqui, é fila, 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 o aposentado tem prioridade, não tem mais e tudo isso, não adianta. A demora do atendimento aí, a pessoa tem que tirar o dia inteiro para vir cá. Ô Ludmila, no texto da Prefeitura nós temos aí, então, uma semana de adequação para que esses bancos, então, possam fazer essa transição. Alguns, inclusive, já estão com horário de 10 às 15 horas. A Caixa, por exemplo, passa a partir do dia 30 a fazer esse horário. Mas aí a informação que a gente tem, que você chegou a me falar isso em off, é que a Febraban ela teve uma outra determinação com prazo diferente, inclusive sobre a obrigação de quem, né, para poder definir esses horários bancários aí nos municípios. Antes da gente mostrar essa questão da Febraban, daí só vamos colocar na tela aí os horários do funcionamento de bancos em Patos de Minas nessa semana de adequação, porque a gente sabe que no dia 30, na próxima segunda-feira, portanto, teremos aí o funcionamento de 10 às 15 horas como padrão para todos os bancos, segundo determinou a Prefeitura de Patos de Minas. Então, essa semana, até a sexta-feira, a gente tem aí na tela, ó, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Credicopa e Sicredi funcionando já nesse novo horário, de 10 às 15 horas. Aí tem a Caixa, que já avisou que essa semana vai ficar de 8 às 13, mudando, portanto, na semana que vem. Mercantil de 8 ao meio-dia. O Cicobi Credipatos de 9 às 15 horas.
E temos também a Unicred funcionando de 8 ao meio-dia, só para a gente ter e as pessoas entenderem, porque acaba criando uma confusão danada essa questão aí, cada um funcionando nesse termos de ajuste. O que a Prefeitura poderia ter feito para facilitar a vida de todo mundo passado essa mudança como obrigatória para a segunda-feira, até para que os bancos pudessem nessa semana aí se ajustarem, mas o que aconteceu foi dada essa liberdade, cada um aí tem e estabeleceu um horário também de adaptação durante essa semana. E aí, Odair, nós perguntamos na rede social da NTV, no Instagram, @NTV Patos de Minas, se as pessoas gostaram desse horário estipulado pela Prefeitura, de 10 às 15. Se acha, por exemplo, porque se houve alguma mudança, é para poder melhorar, pelo menos é o que o usuário entende, é o que a gente espera. E a gente perguntou à população se as pessoas gostaram dessa mudança, se acha que vai ajudar, por exemplo, a conter aí a aglomeração, conforme a Paula já tinha conversado com algumas pessoas, né, na fila, na porta dos bancos, aí nós perguntamos, vamos voltar ali só para a gente ver, olha, 80% acha que vai trocar 6 por meia dúzia, com relação à aglomeração, não vai adiantar nada, não vai adiantar coisa nenhuma, vai mudar o horário, muitos aí vão permanecer atendendo neste horário aí de 5 horas, atendimento à população, mas não vai adiantar nada, viu, Odair? Mas aí não seria praticamente a mesma coisa de antes, Ludmila, que antes era de 11 às 16 horas, né? Antes da pandemia, que eu estou dizendo. E as pessoas eram atendidas, né? Cumpriam esse horário. Então, quando a gente vê que 80% discorda do horário, não há uma falta de entendimento aí, não? A questão principal é que, como a gente está em meio a uma pandemia, o que se espera são medidas que nos ajudem a ficarmos aí em menos contato possível, principalmente em um mesmo espaço, assim evitando a contaminação ou a transmissão da Covid-19. Como muitas pessoas precisam utilizar os bancos, e ainda mais agora, tendo que ir às agências bancárias, principalmente a Caixa Econômica Federal, para sacar os auxílios emergenciais e outras ajudas do governo federal e também estadual, o que acontece? A gente tem um maior volume de pessoas em determinado banco, e as pessoas esperavam que houvesse alguma medida que pudesse ajudar as pessoas, e não ao contrário. Então, temos pessoas que foram retiradas de dentro da agência, colocadas do lado de fora, e segundo o decreto municipal, o que deveria haver seria uma fiscalização e um ordenamento das filas ali, pelo menos com relação ao distanciamento e tudo mais. Só que a gente percebe que, na maioria das vezes, isso não ocorre, as pessoas ficam numa fila interminável, muitas vezes sem nenhum tipo de orientação, e a gente percebe que acabou trocando aí 6 por meia dúzia e de pouco mudou alguma coisa com relação a esse tipo de alteração aí. O que precisaríamos era de medidas que nos auxiliassem, que ajudassem a população que necessita, porque quem gosta de enfrentar uma fila de banco? Me diga uma pessoa que suporta ficar ali de bom grado. É uma questão de necessidade. Se você está ali, é por uma questão de necessidade. Então, que sejamos tratados ali com o mínimo de respeito, com o mínimo de cuidado e zelo por aquela instituição bancária. Essa é a questão. Esse horário precisava sim ter sido alterado em meio à pandemia, mas a fim de proporcionar segurança a essas pessoas que precisam de ir, e não ao contrário. Até porque filas em bancos a gente vai ter a vida inteira, né? Sempre teve, sempre vai ter. O problema é estarmos em meio a uma pandemia. Mas, Ludmila, você, inclusive, buscou informação junto à Febraban, né? Pois é, porque a Prefeitura disse o seguinte, olha, estamos mudando este horário porque foi uma determinação da Febraban. E olha só, a Febraban desmente a Prefeitura de Patos de Minas porque não partiu de uma ordem da Febraban, e é uma determinação de uma circular a 3.991 do Banco Central, que determinou atendimento diferenciado enquanto perdurar essa pandemia. Então, não é, nesse momento, segundo a Febraban, uma determinação da federação, e sim do Banco Central. E a Prefeitura de Patos de Minas, ao estipular, ao lançar, ao apresentar esse
essa alteração de horário disse que era a FEBRABAN que havia determinado, mas não foi população de Patos de Minas, é uma orientação, sim, do Banco Central. E mais, essa alteração começou a vigorar no país em 3 de novembro. Vamos entrar, Patos de Minas, com quase um mês de atraso que as demais agências do país. E não para por aí não, viu, Adair? Segundo a FEBRABAN, também há horário diferenciado para pessoas que precisam de atendimento preferencial, idosos, gestantes e outras pessoas mais. Essas pessoas têm horário preferencial de atendimento de 9 às 10. Depois de 10 às 15 horas, são atendidos os demais clientes. E em Patos de Minas, em momento algum, foi relatado que haverá esse cumprimento aí desse horário preferencial de 9 às 10. Apenas que os bancos vão funcionar de 10 às 15. Então, primeiro, a prefeitura não é uma determinação da FEBRABAN. A determinação é do Banco Central, que estipulou horário diferenciado para clientes preferenciais, o que não consta também nessa orientação aqui da Prefeitura de Patos de Minas. Então, daí o que a gente percebe é que, de novo, quando chega para a Prefeitura de Patos de Minas determinar, quando chega para o Comitê Municipal da Covid-19 deliberar, há uma confusão total. E a gente sabe muito bem que o município ele tem autonomia para poder estipular horários que ele acha conveniente para que a sua população seja atendida com segurança. É uma garantia constitucional nessa pandemia. E aí a gente vê a prefeitura sempre escorregando.